Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Deusmar Andrade, mais uma vez com vocês aonde? No nosso Palavra Encarnada, galera, que alegria! Hoje, dia 30, quinta-feira, a igreja celebra a solenidade do corpo e sangue de Cristo. Corpus Christi, corpo de Cristo. Meus irmãos, essa solenidade sempre é celebrada na quinta-feira, após a festa da Santíssima Trindade. E para nós católicos essa é uma festa fundamental, porque nós celebramos com dignidade a Eucaristia, a Santa Eucaristia, que não é um símbolo, não é um ritual, só um culto que é prestado, mas é antes de tudo o corpo e o sangue do Senhor, que foi entregue por nós, quando Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazer isto em memória de mim, um mandamento, fazer, uma ordem. Por isso pegue a sua palavra, meus irmãos, hoje é missa de preceito, hein? Obrigação do católico, ir para a Santa Missa e rezar pelo ser feliz. Finalzinho do mês, com certeza precisamos do seu sim para salvar, continuar salvando tantas almas. Junto conosco, vamos juntos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse, ide à cidade. Um homem carregando um jarro d'água virá ao vosso encontro, segui-o. E dizei ao dono da casa que ele entrar. O mestre manda dizer, onde está a sala que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo, tomai isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que bebereis o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vejam só. A liturgia da palavra de hoje nos mostra o sentido verdadeiro da Eucaristia. O ato fundante da Eucaristia é o dia da última ceia, que nós recebemos de Jesus esse presente. Antes de morrer crucificado, Jesus dá o seu corpo sacramentalmente aos apóstolos. Jesus não estava mentindo ali, não estava atuando. Inclusive, um estudioso uma vez viu que Jesus poderia ter usado 34 verbos diferentes para dizer que isso simboliza, isso representa. Mas Jesus escolheu um verbo que queria dizer categoricamente, isto é, ou seja, é o meu corpo. Assim sendo, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus entregou o seu corpo ali. E Santa Faustina vai dizer que aquele ato sacramental vai se realizar no Calvário de fato. Então Jesus entrega o seu corpo e a consumação disso se dá no Calvário. Tanto que Jesus fala uma palavra misteriosa, não bebereis mais deste cálice até a consumação do reino. Porque nós imaginamos que era uma janta normal, mas ali era um prenúncio de uma ceia pascal, onde o cordeiro era imolado e consumido pelos apóstolos, ou pelos convivas, né? Jesus antecipa essa Páscoa, porque ele não realiza isso no final da noite de sexta-feira, ele faz isso na quinta-feira, ele antecipa, porque ele é o verdadeiro cordeiro imolado, que a sua carne será comida para aqueles que participarem da ceia. Então Jesus, ele de alguma forma muda a ceia judaica, dando a ela um outro sentido, um outro significado. E na ceia judaica existiam 4 cálices. É muito provável que o cálice que Jesus tomou em suas mãos para transformar em Eucaristia, isto é o meu sangue, era o terceiro cálice, o cálice da bênção. Então este cálice, tanto que Jesus toma o cálice, dar graças a Deus, e a palavra em grego, dar graças é eucaristos, dar graças a Deus, e entrega aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo. E depois toma um outro cálice, o cálice de Elias, o cálice do profeta, ou o cálice da consumação. E aí ele diz, olha, este cálice
o quarto cálice no caso, né? São 4, Jesus abençoou o terceiro, o quarto cálice, ele diz, não tomareis dele até a consumação no reino dos céus. Tanto que durante a paixão de Cristo, vejam só, Jesus não aceita nenhum tipo de anestésico. Em algum momento tentam oferecer para ele vinagre e ele recusa. Ele só vai aceitar isso no último momento, depois de dar a sua mãe a João. Nós lemos isso no final do Evangelho de São João, capítulo 19, né? Finalzinho ali do Evangelho. Quando ele, por fim, depois de dar a sua mãe, um soldado vai, pega um vinho, uma lança embebida em vinagre, e o vinagre é um vinho apodrecido, e bota na boca de Jesus. E aí ele diz, consumatum est, está consumado. Este é o quarto cálice. E isto é o momento em que Jesus bebe o quarto cálice para dizer que o reino dos céus chegou. O profeta, o Elias, o grande profeta anunciava para os judeus, chegou. A realização da promessa. Então isso tudo para mostrar para vocês que a última ceia, ela é uma continuação do Calvário, mostrando que o corpo de Cristo, ele foi entregue por Jesus na última ceia, e nós acreditamos, para nós que somos do Carisma Lumen, isso tem um sentido muito específico, que é o quê? Nós somos consagrados ao coração eucarístico de Jesus. Nós temos que ter um coração eucarístico para alimentar este mundo com fome. Não basta nós darmos coisas, não basta nós tentarmos saciar pelas nossas próprias forças esse mundo, a fome que esse mundo tem. Nós precisamos eucaristizar o nosso coração para assim dar o nosso coração em alimento. Uma vez rezando com os Filhos da Luz, há muito tempo atrás, numa capela da Toca de Assis, o Senhor nos deu uma palavra muito forte, que ela disse que se nós dermos para o mundo do nosso coração, da nossa própria carne, nós estamos dando carne estragada para o mundo. O mundo não tem sede de nós, meus irmãos, o mundo tem sede do nosso coração eucarístico. Portanto, é preciso primeiro assumir os sentimentos do ressuscitado, ter um coração eucaristizado para assim dar ao mundo de alimento. E aí, meu irmão, realizamos aquela promessa vigorosa de nosso Senhor, que aquele que beber da minha água, do Espírito Santo, que poderíamos também dizer, aquele que beber do meu sangue, do seu coração, jorrarão como que rios de água viva. Na primeira leitura de hoje, nós vemos algo interessantíssimo. A aliança que é feita com o povo judeu no sangue do Cordeiro, mostrando que a aliança é marcada pela morte e pela aspersão do sangue, que simbolicamente, no Antigo Testamento era só um símbolo, simbolicamente iria purificar os pecados. Esse símbolo, ele é aperfeiçoado por Jesus, que é o verdadeiro Cordeiro, que imolado não só simboliza a purificação dos pecados, mas no seu sangue lava a humanidade inteira. Portanto, é por isso que Jesus diz, isto é o sangue da nova e eterna aliança. Diferente da antiga aliança que preparava a nova. E na segunda leitura de hoje nós lemos que Jesus, ele é o verdadeiro sacerdote. Vejam, qual é a figura do sacerdote no Antigo Testamento? É a figura do mediador. É a figura daquele que se coloca entre o povo e Deus para interceder pelo povo. Então o sacerdote, eles ofereciam o sacrifício primeiro pelos seus pecados e depois pelo do povo. Jesus não é mais um sacerdote como os sacerdotes da tribo de Levi. Inclusive Jesus muito provavelmente não era da tribo de Levi. A possibilidade de ali Jesus ser da tribo de Levi porque sua tia Isabel certamente fazia parte da tribo de Levi, casada com Zacarias. Há a possibilidade da Virgem Maria ter algum enlace com a tribo de Levi. Mas isso não é o mais importante, porque o sacerdócio de Jesus não é o sacerdócio da antiga aliança. É o sacerdócio novo, que não realiza somente um sacrifício de um cordeiro dentro de um santuário para Deus. Ele é o altar. Porque é no seu coração que o sacrifício é feito. Ele é a oferta, porque ele é o Cordeiro de Deus. E ele é o próprio Deus e homem perfeito. Então ele realiza em si aquela mediação que os sacerdotes do Antigo Testamento queriam fazer. A comunhão entre Deus e o homem, irremediavelmente quebrada por causa do pecado, foi redimida por Cristo.
Por isso ele é o único e eterno verdadeiro sacerdote. Não mais como um sacerdócio ritual, porque na própria vida de Jesus ele não realiza nenhum sacrifício, nenhum ritual, mas o seu sacerdócio é toda a sua vida, toda a sua existência, que coloca todos os homens em favor de muitos, lemos hoje no Evangelho, todos os homens em comunhão com Deus. Portanto, meus irmãos, nessa grande festa de Corpus Christi é necessário que nós aprofundemos no nosso amor à Eucaristia. Como é que está a nossa adoração, a nossa missa? Será que eu vou para a missa e fico disperso? Ou será que eu estou guardando tempo para ir para a missa uma vez mais na semana, como propõe nos nossos estatutos, nos nossos escritos? Será que eu adoro uma vez por semana o Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus, demonstrando o quanto eu amo Ele? Eu o amo, né? Veja, meus irmãos, eu lembro uma vez, com meu antigo confessor, Padre Francisco Linhares, ele me disse uma coisa muito bela. Ele disse: à medida, Deusimar, que você comunga do corpo e sangue de Cristo, a sua identidade se torna mais próxima da identidade de Cristo. Acho que profundo, né? E obviamente ele estava falando isso no sentido existencial, no sentido profundo da palavra. Mas eu, na minha adolescência, né, minhas besteiras, que eu costumo rezar também com isso, minhas imaginação, não é? Minhas loucuras, eu ficava imaginando minha identidade, meu RG. Ficava vendo o RG de Jesus, talvez como 999999999. E o meu RG 000000000. E cada vez que eu comungava em estado de graça, né? Porque comungar em estado de pecado é um sacrilégio, é uma ofensa ao coração de Jesus. Quando eu comungava em estado de graça, virava 0001, 00002, ou seja, aquela distância entre a infinitude de Jesus ia diminuindo. Eu ia criando em mim um sentimento do ressuscitado. Isso é verdade, meus irmãos. Isso é verdade. No começo da minha caminhada, obviamente, eu também não tinha amor pela Santa Missa, eu não conhecia a Santa Missa. A profundidade ia como um ritual, ficava disperso. Mas à medida que eu fui aprofundando na caminhada, eu fui vendo a beleza que era o Santo Sacrifício Eucarístico, e em 2008 fiz o propósito de ir para a missa todos os dias. Não como uma obrigação, nada me obrigava àquilo, mas pelo amor a Jesus, por amor à Eucaristia. E de fato, desde então, desde 2008 até hoje, vou para a missa todos os dias, faltei pouquíssimas vezes no ano. E hoje, mesmo como padre, que não tenho a obrigação de celebrar todos os dias, muita gente pensa que o padre é obrigado a celebrar todos os dias, não, só domingo, mas por amor e piedade, celebro todos os dias. Nos dias que não tenho nenhuma missa marcada, nos meus dias de descanso, celebro sozinho, numa pequena capela ou até mesmo dentro do quarto, para renovar aquele amor eucarístico, porque é para isso que eu existo. É para isso que nós, como Carisma Lumen, existimos, para eucaristizar os homens e mulheres para que eles se doem. A cultura do encontro seria muito pouco se fosse só eu com o pobre. É muito pouco. É Jesus e Jesus. O ressuscitado e o abandonado. O sentimento dos ressuscitados e o abandonado. É o coração sedento por fome e a Eucaristia dentro do meu coração. Claro que com o desejo também de que os irmãos recebam os sacramentos. E nas nossas casas de acolhimento, quantas vezes acontece? Os irmãos que vêm sem os sacramentos, ou vêm com uma fé caduca, sem tanta fé, e ali começa um trabalho de receber a Eucaristia, de se confessar, de estar em estado de graça. Meus irmãos, minhas irmãs, aumentemos o nosso amor por Jesus, pela Eucaristia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nesse dia glorioso, do corpo e do sangue de Cristo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.